Bom, então a gente já viu como essas células são previamente ativadas através de APCs profissionais, como nesse caso as células dendríticas. Então, sempre a imunidade adaptativa mediada por linfócitos TCD4 ou TCD8 sempre requer a apresentação pelas APCs, tá bom? Que neste caso principalmente vai ser através da apresentação cruzada. Bom, vamos supor então agora, dando continuidade à nossa historinha, que o antígeno, então, ele foi apresentado lá no linfonodo. Esse linfócito TCD8, que era naive, virgem, ele foi ativado, então, através da apresentação cruzada pelas células dendríticas, e dessa forma eles se tornaram linfócitos citotóxicos. Eles sofrem, então, expansão clonal e eles pensam, vamos então para o foco inflamatório, que a gente vai destruir, então, ajudar o sistema imune a destruir células infectadas. Agora, então, ele vai para esse foco inflamatório e vai ter contato com as células infectadas. E neste contato com células infectadas ocorre a interação de diversos tipos de receptores. Um desses receptores a gente já conhece, outro vai sendo algo mais novo para nós, tá bom? Aqui é um linfócito T citotóxico. Seu linfócito T citotóxico, ele já foi ativado? Já. Se estivesse falando assim, linfócito virgem, não estaria destruindo a célula infectada, porque ele não tem esse poder. Ele só consegue destruir a célula infectada após ser ativado por células dendríticas, através da apresentação cruzada, tá bom? Então, nesse caso, o linfócito T citotóxico, top, chegou lá no foco inflamatório e o que ele encontrou? Uma célula-alvo. Sempre que a gente falar agora célula-alvo, vai ser aquela célula que o quê? Estava infectada, ou estava infectada por um tipo de vírus, ou possui um tumor, tá? É uma célula tumoral, tá? E ele vai fazer uma apresentação que a gente já conhece de linfócito TCD4, que é o quê? Mediado então por TCR, expresso pelos linfócitos TCD8, ao MHC de classe 1, expresso pela célula-alvo. O MHC de classe 1 não está presente em todas as células. Então, esse MHC de classe 1, então, ele vai estar apresentando o antígeno viral que está dentro da célula. Então, é como se fosse a mesma coisa dos linfócitos TCD4. Essa célula daqui, ela foi invadida, infectada, não sofreu fagocitose nem endocitose, não. Ela foi invadida por um vírus. Esse vírus, então, multiplicou dentro da célula e depois vai ocorrer, então, a fragmentação desse vírus em pedacinhos, aqui para virar um determinado antígeno. Desculpa, a gente está passando muito carro aqui na rua, mas eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. E o que acontece então? Como todas as células possuem o MHC de classe 1, esse vírus então todo quebradinho, né, que agora foi quebrado pelo proteassomo, lá do processamento antigênico, ele foi quebrado, então o vírus entrou, multiplicou, o proteassomo, que é uma organela dentro de todo tipo celular, quebrou esse vírus em pedacinho, desse tamanhozinho. E agora vai falar aqui o MHC de classe 1. Você vai apresentar então este vírus, né? Aqui vai ficar para facilitar a visualização de vocês, para os linfócitos TCD8 através do TCR. Então, MHC de classe 1, o vírus fragmentado, que é o antígeno, e TCR. Esse sinal é suficiente para ativação? Não. Mas o que acontece? Vocês lembram lá que no linfócito TCD4 requer o segundo sinal de ativação mediado por CD80, CD86 e CD28? Neste caso, ocorre a interação de moléculas que a gente vai chamar de moléculas de adesão. O que essas moléculas de adesão fazem? Elas aproximam a célula infectada do linfócito citotóxico, o matador. Que a gente vai ver porque é necessária essa aproximação, tá bom? E essa interação, essa aproximação, ela é mediada por dois receptores. LFA1, que está presente nos linfócitos citotóxicos, e ICAM, que está presente
na célula-alvo. Ou seja, se essa célula-alvo é qualquer tipo celular, o ICAM e o MHC de classe 1 está presente em qualquer tipo celular. Então, ocorreu essa interação, MHC de classe 1, né, porque todas as células expressam, já o MHC de classe 2 é só APC. Eu sou uma célula que está lá com um vírus dentro de mim, eu faço a apresentação do antígeno e interajo com o TCR, só que a gente está muito longe. Então, o que acontece? Uma aproximação para a gente ficar mais aderido através de moléculas de adesão, que a principal vai ser LFA1 presente nos linfócitos TCD8, com ICAM presente nos linfócitos, presente na célula-alvo. Dessa forma, a gente consegue uma aproximação e uma adesão, que a gente vai ver o porquê que a gente precisa dessa aproximação. Tem outros receptores que não condiz hoje com o nosso estudo, mas o que a gente tem que pensar é mais nesses. Esse primeiro sinal sempre vai ser, então, pelo MHC de classe 1, com o antígeno mais TCR, que vai, então, depois ocorrer a apresentação, então, antigênica, e depois é necessário as moléculas de adesão. Agora, tem dois receptores que a gente já viu dos linfócitos TCD4 e que aqui vai ser igual, vai ter a mesma função. Que seria o quê? O CD8. O que esse CD8 vai fazer? Igualzinho o CD4. Ele vai estabilizar essa ligação. Por quê? Vocês estão vendo que esse receptor é muito grande? Pode acontecer um esbarramento de uma célula com a outra e isso desgrudar. Então, vem o CD8 para estabilizar esse sinal, tá bom? E depois, então, vem o CD3. O que esse CD3 faz? A mesma coisa do CD3 presente nos linfócitos TCD4. Ele gera um sinal intracitoplasmático dentro da célula e fala: ô núcleo, você agora tem que produzir moléculas de adesão, porque senão esse primeiro sinal não vai servir de nada. A gente precisa dessas moléculas de adesão para aderir à célula-alvo ao linfócito citotóxico, tá bom? O núcleo fala: deixa comigo. E começa então a sintetizar LFA1, que vai interagir com o ICAM, gerando assim a adesão desses receptores, tá bom? Então, recapitulando, MHC de classe 1, antígeno apresentado que estava dentro da célula-alvo, causando então essa infecção, a célula estava infectada por um antígeno viral, por exemplo, interagindo com o TCR, chega então o CD8 e estabiliza essa ligação, e após essa interação, CD3 envia um sinal para dentro da célula para iniciar então a síntese, a expressão de LFA1 para ocorrer a adesão, a aderência da célula-alvo com o linfócito TCD8. Deixa eu ver se está funcionando tudo direitinho. Pronto. Bom, então aqui, o que a gente consegue visualizar então? O linfócito T citotóxico, que é o linfócito que já foi previamente ativado, ele era antes imaturo, foi ativado pelas células dendríticas através da apresentação cruzada, se tornou citotóxico, foi para o foco inflamatório e está interagindo com a célula-alvo, que essa célula-alvo seria a célula infectada que necessita ser destruída. Então, ocorre então essa interação através dos receptores que a gente viu no outro slide, MHC de classe 1, expressando o antígeno, que é um pedacinho do vírus que estava dentro da célula, e interage então com o TCR. Essa ligação ela é estabilizada pelo receptor CD8. Depois, então, o receptor CD3, que aqui não está desenhado, gera um sinal para dentro do linfócito T citotóxico para iniciar a síntese de moléculas de adesão, como LFA1, que vai interagir com o ICAM para ficar mais forte a interação, para assim essa célula não conseguir desacoplar uma da outra com facilidade, aproximar também uma da outra, e depois essa célula vai sofrer o quê? Lise. Essa célula será destruída. Por quê? Com uma célula infectada, ela é necessária a destruição dela, porque ela é um reservatório viral. Ela serve para que os vírus se multipliquem. E vírus fora da célula não conseguem se multiplicar.
Então, o que se faz? Destrói esse reservatório. Dessa forma, os vírus ficam soltos na corrente sanguínea ou no tecido que essa célula está presente. E até ele invadir uma outra célula, ele pode se destruir, não aguentar e ser morto. Então, células infectadas não é o que fazer. Células tumorais não há o que fazer. É necessário a morte, a lise, a destruição desse tipo celular. Mas a gente vai ver que a morte dessa célula-alvo, ela acontece via duas formas distintas. Uma, que é a morte celular mediada por perforina e granzima, e a segunda, que é a morte celular mediada por fase ligante. Então, no final, o que vai acontecer? Morte da célula. A célula vai ser destruída, vai ser lesada, vai ser morta. Mas com dois mecanismos distintos. E quais seriam esses mecanismos? O primeiro, como que acontece? A morte celular mediada por perforina e granzima acontece da seguinte forma. Ocorreu lá o primeiro sinal, MHC de classe 1, antígeno, TCR, as moléculas de adesão. Ocorreu a nossa aproximação e o linfócito TCD8, ele começa a colocar na célula-alvo perforinas. Essa perforina, o que seria? Ela vai perfurar a membrana plasmática da célula. Eu acho que aqui, não nessa imagem a gente vai conseguir visualizar, eu acho que em outra imagem a gente vai visualizar isso melhor, é na próxima. O que ela faz? Ela como se fosse que faz um furo na célula, como se fosse, igual que eu falei em sala de aula, sabe as canetas Bic, quando você tira aquela estrutura interna, fica só aquela membrana, né, de plástico? Seria aquilo, ela vai fura a célula, perfurina. Se a gente for pensar, gente, nesse mesmo tubinho, perfurou, vai fazer um canal do meio extracelular para o meio intracelular. Nesse estado, a célula começa a morrer pela diferença da osmose que acontece. Todo o líquido intracelular, algumas proteínas intracelulares vão sendo direcionadas para o meio extracelular e ela vai entrando em um desequilíbrio osmótico. Isso já é prejudicial para a célula. Mas depois, o que acontece? O linfócito citotóxico começa a colocar granzimas. O que seriam? Seriam partículas proteicas que ele manda para dentro da célula através desse canalzinho da perfurina e essas granzimas vão ativar o que a gente já viu quando a gente estava vendo imunidade inata, caspases. O que seriam essas caspases? Elas são enzimas com o papel de lisar diferentes tipos de estruturas dentro da célula. Por exemplo, proteínas. As caspases, então, elas podem ser ativadas e começar a destruição de proteínas dentro da célula. Pensa, eu sou uma célula, então estou infectada, ocorreu o primeiro e o segundo sinal, o primeiro sinal e a presença de moléculas de adesão, tá bom? E depois disso, então, ocorreu a nossa aproximação. O linfócito TCD4 injetou em mim perfurina para me perfurar e depois colocou granzima lá dentro. As granzimas começam a destruir as minhas proteínas, a célula é formada por grande quantidade de proteína e dessa forma, então, eu sofro apoptose e morro, tá bom? Essa é a primeira forma de morte celular. A segunda é mediada por fase ligante, que são o quê? Receptores. Após, então, a interação dos sinais, no primeiro sinal das moléculas de adesão, ocorre a expressão de faz ligante. Esse L é ligante, o receptor chama faz, e L é de ligante. Esse faz ligante presente no linfócito citotóxico interage com faz presente na célula-alvo. Essa interação desses receptores faz com que ative diferentes tipos de estruturas e moléculas dentro da célula-alvo, que vai também ativar caspases, levando assim à morte celular.
A gente vai conseguir ver melhor o que está acontecendo dentro da célula através de um slide que eu criei, que a gente consegue ver as moléculas interagindo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. No próximo slide, a gente vai recapitular isso que a gente acabou de dizer com uma imagem um pouco mais didática. Então, os linfócitos T citotóxicos, eles então já estão ativados, reconhecem a célula-alvo através da MHC de classe 1 e também da presença de moléculas de adesão. E ele coloca, então, nessas moléculas de adesão, perfurina. Vocês conseguem ver essa estrutura vermelha? Parece literalmente faz uma perfuração na membrana plasmática. Então, essa perfurina, ela cria defeitos osmóticos, que pode levando assim a lise da célula-alvo. Só que para destruir melhor, dentro dessas perfurinas, são colocadas as granzimas, bem dentro dessa estrutura, o linfócito T citotóxico injeta então granzimas. As granzimas entram pelos poros criados pela perfurina, ativando o que? Caspases, que também então direciona a morte dessa célula. Então, pode acontecer sozinho por perfurina a destruição? Sim. Pode acontecer apenas por granzima a destruição? Também pode, mas o principal é a interação entre os dois, tá bom? E aqui, a mediada por fase ligante, ocorre a interação desses dois receptores, que vai levar então à morte celular também pela ativação de caspases. Então, independente da forma como a célula ela é danificada, ela sofre o processo de apoptose, ela vai ter ativação no final de caspases, que vai destruir várias estruturas proteicas, principalmente dentro da célula. Esse slidezinho, acho que é esse. Esse slide, ele demonstra como está acontecendo, então, essa interação por fase ligante. Eu criei esse slide, eu que desenhei isso para vocês conseguirem visualizar o que está acontecendo dentro da célula-alvo. Bom, aqui nós temos o linfócito T efetor, que seria o quê? O T citotóxico, top. Ocorreu, então, a apresentação via MHC de classe 2, a interação de granzimas, a interação de moléculas de adesão, e depois, então, vai ser ativado o quê? Fase ligante com fase. Essa interação vai levar à ativação de diferentes moléculas dentro da célula. Dentre essas, a gente pode reconhecer esse domínio que é formado, é chamado de domínio de morte. Já tem esse nome, domínio de morte, ou seja, a célula-alvo ela vai ser morta. Esse domínio de morte, ele recruta vários tipos celulares, como por exemplo, é chamado de FADD ou FADD, tá bom? Mas isso não requer pra gente muita atenção, que a gente tem que pensar nesse caso, que a interação de fase ligante vai ocorrer o quê? A clivagem de caspase 8. Isso. E essa caspase 8 clivada, ela começa a ativar outras caspases, como caspase 3 e caspase 7, contribuindo para a proteólise de certas proteínas celulares. Proteólise é a destruição de proteínas. E dessa forma, as proteínas sendo destruídas, acontece a apoptose da célula. Então, nesse caso, essa interação de fase ligante com fase leva à interação de diferentes tipos de moléculas, assim como a ativação de caspase 8, que após que ela ativa, ela vai ativar então caspase 3 e caspase 7, que vai começar a destruir, quebrar tudo dentro da célula, tudo que é proteína dentro da célula, levando à apoptose desse tipo celular, tá bom?